Zona do Agrião. Apoio Cultural, Conrad, o seu distribuidor Ford Caminhões. Telefone 4009-4000. Forte Vidro. Olá, estamos começando no canal 14 da NET, a TV Caxias, o nosso tradicional encontro de debates esportivos, sempre nas segundas, terças e quartas-feiras, o Zona do Agrião, programa que tem o apoio cultural de Conrad, o seu distribuidor Ford Caminhões. Vá conhecer a novíssima Série F da Ford na Conrad, veja as condições especiais que você encontra. Forte Vidro, tudo para o setor de vidro, para vidraceiros, para moveleiros, para designers, enfim, você tem tudo em vidros e espelhos de 3 a 19 milímetros na Forte Vidro, do bairro de Lázaro. O telefone é o 3025-5785. E a loja Ninho do Falcão, a loja lá no Centenário, onde você tem toda a linha de produtos licenciados da marca Caxias, na Ninho do Falcão. Camiseta, calção, meião, jaquetão, cuecão, o que mais está de... Bermuda térmica. Bermuda térmica para esquentar a bundinha. Todo mundo meio cabisbaixo hoje, porque a dupla Caju teve 2 excelentes resultados para se manter na Série C. Juventude que eu levo para frente, tem que começar a olhar para trás, tem o São Caetano chegando, tem aí o Guarani chegando, quer dizer... Na realidade, antes dos abraços, deixa eu dizer uma coisa que está aqui na minha garganta desde sábado, depois que eu ouvi o Caxias e vi o Juventude. Como diz assim, politicamente correto se deveria dizer que temos 2 times de fraca qualidade. Politicamente correto se deveria dizer que temos 2 equipes, né, medianas, mas eu vou dizer no popular do torcedor, 2 timecos, 2 timinhos, com um monte de cabeça de bagre. Dito isso, os abraços. Quem não concorda depois pode destrinchar. Que hoje eu estou pronto para destrinchar mesmo, porque eu não aguento mais ver futebol ruim da dupla Caju e o resultado besta da dupla Caju. E treinador infantil da dupla Caju. É Paulo Rodrigues teu nome, né? Desde que nasci. O negócio é o seguinte, a gente passou aqui um tempão, a gente fala da diretoria, a gente fala de treinador, que eles têm sim a sua culpa. Mas vamos combinar que eu vou ter que dar... Ó, tu tá certo. Pior é que eu vou ter que concordar com o pai sempre, o cara não quer, né? Obrigado. Porque os times são ruins, cara. Chega essa de falar que o plantel é bom, porque tu vê... Não. O salário tá atrasado, tá time ruim. Olha aqui, ó. Aqui, né, Carlinhos? Os 2 times de Caxias são ruins. Concordo com o... Esqueci o nome do... Sim, senhor. Fala, seu Sadio. Primeiro os abraços, depois o senhor vem. Não, eu até queria deixar abraço aí, viu... Carlinhos, eu queria deixar abraço, mas não dá, porque a quantidade de abraço que o Sadi tem, eu vou acabar com o programa. Então, um abraço pra todo mundo, um beijo. Hoje é só o Sadi que manda abraço. A audiência tá fraca. Bom, então, vou começar meus abraços aqui pro Humberto Painha, Dona Sueli, tá? Ele é colorado doente. Aliás, o Figueirense mandou um abraço pra ele. Foi bem o time dele. Foi bem ele não é colorado doente, ele está doente, levando em consideração. Não, doente tá o time dele. Ele me mandou dizer que ele vem da Fazenda da Ramada. Olha aí, ó. É lá pela Vacaria. Ele vem da Fazenda da Ramada para tomar 3 do Figueirense em 45 minutos. Tu quer que ele Foi lá esteja que bem? tem um tal de Pedro. É o Pedro, isso. Pedro veio Para, de lá. Pedro, para. E o Mário também Pedro é vem uma de lá. parada. É, irmão do João. Dona Maria Rosseto, ela é juventudista. Ela é uma senhora que eu encontrei na rua e ela me pediu para mandar uns abraços e ela deu um adendo aqui. Ela tá chateada com o momento do futebol de Caxias, especialmente com o Juventude, que é o time dela, que ela acha que a diretoria fez os torcedores de bobos, tá? Não sei o que estou falando. E a Dona Maria Rosseto com essa parceria que nunca existiu, tá? Então ela deu 2 recados. Um que ela acha que não se deve fazer o torcedor de Juventude de bobo, e outro que é pro Paulo baixar a barriguinha, que ela vê sempre. Ela não faz ideia do ela não faz ideia do perigo que isso. Dona Maria, só tô transmitindo. Tá preocupada com o Paulo. Muito obrigado pela audiência, Dona Maria. Muito obrigado pela audiência. Continua assistindo nós. A inveja mata, Dona Não, Maria. não. Fala o que tu queria falar. Tá baixando a barriga dele, cara. Tá fora da cinta. Ai, cuidado da sua barriga. O Gilmar Barcaral, tá? Que é torcedor Beijo, Dona Maria. Gilmar Barcaral, que é torcedor de Juventude, muito simpático. Também, para não dizer que encontrei na Boa Visão. Então, assiste sempre o Zona do Agrião.
Gosto do programa, audiência, muito obrigado. Zulmiro Boff também, assiste o Zona do Agrião sempre. Gosta muito O do programa. Zulmiro! Não conheço. O Boff. Isso aí. Agora aqui eu peguei 3 nomes de uma família aqui também que passou lá na Ótica Boa Visão. Então, o Leandro, Daniel e o Rafael, tá? São todos torcedores do Caxias, pelo menos um dos nossos aqui, tá? Um abraço também pro Ari Zatti Oliva, que a semana passada eu dei um abraço. Ele não viu, mas disseram pra ele que eu mandei um abraço pra ele, então... Neto, né? Eu tô repetindo, Ari Zatti o Ari, Oliva Neto. nosso bruxo. E ele... Agora eu me esqueci o que eu ia falar do Ari. Colou as Mas placas. então é o seguinte, eu quero também mandar um abraço aqui pro Fábio Balém, era isso que eu queria dizer. O nosso artista plástico, Fábio Balém, tá? Que ele tem o ateliê dele bem na frente do Zanata. Não sei, eu sei que o Balém... Inclusive eu disse pra ele que o Balém era o chute mais forte da minha época na escola. Chutava igual o Nelinho, perna esquerda, gremista fanático. E um abraço pra Silvio e pro Luiz Henrique, que também mandaram um abraço, que é pra mim e o Perotinho não judiar muito do preto. Mas isso aqui a gente é teu amigo, não tem problema. Como é que é o nome dele? Silvio e Henrique. Isso, Silvio e Henrique. Silvio e E o Henrique. último abraço aqui hoje, Obrigado pelo apoio, eu me garanto aqui com os espião aí. Eu me garanto. o Recreio da Juventude aqui, o do Fonseca, o Fonsecão, que é o professor de handball, foi campeão aqui no fim de semana, tá? O João Miguel Marasquim Santos é o filho aquele que manda as pipocas aqui pro Perotinho, tá? Então eles foram campeões aqui do torneio no estado, foram campeões estadual, ganharam 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos e a final 25-19 contra o Margarida Lopes, que é de Santa Maria. O Santa Maria sempre tem um handball muito forte. Parabéns pro Fonsecão e pra turma do Recreio da Juventude e pro João Miguel Marasquim Santos, que é o atleta que me Mas deu essa aqui, o pai dele. Fonseca é fortíssimo no handebol, cara. O Fonseca ele É, é o um cara Fonseca que... acho que mais de 20 anos que ele é o treinador. ele- É masculino ou e é ele- feminino? Masculino. E ele Mas descobre... ele treina Mas feminino também. jogou com um time chamado Margarida. Sabe como é que é, né? O time, mas é tudo Margarida. Mas de homem. Pelotas ou Santa Maria? Santa Maria. Não, mas ele descobre talentos, ele Esse aqui pega é o o único- pessoal novo. Não, o Fonseca, se ele tivesse se dedicado ao futebol, ia ser um grande treinador. Esse aqui é o único E programa. com ele não tem bobeira, Ah, não, não bobagem tem, dentro do vestiário. não. Fonseca, quando tu dá oi pra ele, já tá bravo. Tire, eu tô... Bom, tô nada. Esse aqui é o único Eu programa tô que tem... barrigudo, né? Que nem a dona diz, Dona Sueli. Fala, Não Paulo. vai mandar um abraço pro Luiz José, aquele que tu falou lá? Esse é pra ti. Paulo Comandulli pediu. O Paulo Comandulli mandou dar um abraço para o Luiz Felipe O cunhado Tiriba. do... Cunhado do Tiriba? É, que nós podemos mandar abraço depois que o Paulo deu uma xingada nele e andou meio sumido. Esse aqui é o único programa que tem... Vocês pararam pra pensar que esse aqui é o único programa que tem reprise de abraço? É, né? O Sadinho manda as reprises dos abraços da semana anterior. E é que às vezes a pessoa não vê por um motivo ou outro, né? Quem mandou um abraço pra vocês todos, eu conversei rapidamente com ele sábado, é o Paulo Turra. O treinador Paulo Turra, tá na cidade. Urra, urra. Conversei com ele Eu não entendi rapidamente. porque o Caxias não contratou o Paulo Turra. Sério, uma Era o treinador que o Eu achei Perutini que queria. era. Até comentei com ele, digo, ó, o Perutini falou no teu nome lá no Eu programa. acharia que podia ser. Disse, ah, mas não vai faltar oportunidade, ele falou, né? O Paulo Turra verdade. ainda é jovem, né? Cara, eu também achei que E uma coisa que ele me falou... né, Paulo Turra de treineiro, Sadi de treinador dos goleiros, de auxiliar. E nós falamos rapidamente sobre a dupla Caju, sobre a Série o C. Washington pra pagar o Washington de Washington diretor. de O Washington diretor. forte lá na parte do... E o Paulo Turra me confidenciou uma coisa que não sei se é pra gente, de repente, se confortar um pouco com a situação financeira que está vivendo a Juventude, mas enfim, ele me disse, ó, Preto, eu trabalhei no Avaí, um clube que está na Série B, e saí de lá e não recebi até hoje um tostão. Não me pagaram. É, só ser A delicado. dupla Caju, bem ou mal atrasando, paga, né? Então, é pra gente ver que a coisa não é bem assim. O problema não é a falta de salário em dia. Tem outras E coisas. eu tive que me socorrer hoje pela manhã do Gardelin, um abraço para Adriano Gardelin, porque eu tenho um amigo meu que tem um evento de formatura, me pediu que eu conseguisse uma camisa do Juventude, me pediu que me mandasse um ofício, porque é interessante, é importante você mandar um ofício para o clube, né, para que fim é a camisa, né? E ele me pediu como é que ele faria do Caxias. Eu digo, não, me dá o ofício, porque eu encaminho lá para o Caxias também, né? O Gardelin é muito meu amigo, então o Gardelin já me retornou hoje, já me conseguiu a camisa, muito obrigado pro Gardelin. Eu já vi pra quem que sobrou, viu, Um pelo abração. título. Tu já sabe pra quem que sobrou, vai sobrar O Adelar ofício, mandou um né? abraço para vocês também, tá faceiro com o Grêmio, né? Gremista de Quatro Costados, do Adelar Pereira, Dona Tere. E por fim, quero mandar um abraço pro Natalino, que é quem foi que me pediu as camisas, né? É amigo da gente, vocês devem conhecer ele. Por muitos anos ele foi gerente da seção masculina do Federici. Todos devem conhecer ele, uma pessoa muito bacana. Então tá bem encaminhado o teu pedido, Natalino. Um abraço. Fala, Perutini. Ai, ai, ai.
Não tá com cara de bons amigos. Não, o Não, Perutini. vou mandar um abraço de condolências para a torcida do Caxias do Juventude. Só isso. Só. Bem feito. Quer dizer... Eu vou começar com uma provocação. Do que eu falei, todo mundo ficou quieto. Ninguém vai defender isso, dizer que eu não tenho razão, que o jogador não tem nada a ver, que é só a diretoria e o treinador. Não, o futebol para te conseguir o resultado ou não conseguir tem várias coisas. Não acho que as equipes... Tem uma explicação que a gente até comentou aqui. O Juventude, na troca de treinadores e tal, se perdeu tempo e... O problema da dupla Caju é que nós estamos montando as equipes a 5 rodadas do final da competição. Enquanto o Tupi está bem, o Guaratinguetá está bem, o Mogi estão bem, estão na frente da tabela e estão com as equipes boas. A gente foi ver as partidas aqui. Então tu vê equipes mais prontas contra a dupla Caju, que está trocando de treinadores e quando você troca, você faz uma reformulação. Então, tendo bons jogadores ou não, que nós temos deficiências, mas temos qualidades também, a gente vai pegar equipes prontas enquanto a gente está se montando. O próprio Piccoli, que já tem 3 a 4 rodadas, evoluiu, mas não conseguiu pontos tão importantes que o coloque na classificação. Ainda está com a corda no pescoço, mas pode chegar com talvez 3 vitórias cada um da dupla, um resultado surpreendente, tipo uma vitória do Caxias fora, o Juventude vencendo o São Caetano, fazendo uma vitória fora, pode ser que chegue em condições de disputar na final. Agora, esse é que eu acho que é o pior problema. A gente está montando equipes na reta final da competição. Porque é surpreendente, pega os últimos 15 pontos, o Caxias fez 2 e o Juventude fez 6. Os últimos 15 pontos. Então não vai a lugar nenhum assim. Não vai a lugar nenhum. O Caxias fez 2 em 15. Quer dizer, então já... Eu joguei a toalha, né? Aliás, já tinha jogado 2 semanas atrás e só reforça. Eu mal Então comparando. fora, e o Juventude e o Caxias, que não perca de olho também, de olhar para trás. Ó. Tem nego chegando aí. Mal comparando, e o Paulo e o Marcelo, que gostam muito de automobilismo, mal comparando uma competição, um campeonato brasileiro, né? Você tem que, às vezes você larga mal, mas você tem que chegar bem. Né? E agora, eu falei no programa passado que eu gostaria de estar no G4 nas últimas rodadas. E isso está se protelando e protelando, e eu vejo... Infelizmente, sou obrigado a dizer, eu vejo a classificação do Juventude como improvável, né? Não passa pelo jogo de sábado, porque não teve jogo, na verdade. Né? Sim, mas pelo que o Juventude deixou de fazer em outros jogos, né? Concordo com aquela chuva, aquela água, tá? Mas olha o que criou de oportunidade na hora de finalizar, botou para fora, não acertou. Falta de qualidade. Mas você... Mas como não? Já é difícil nossos times fazer gol com campo bom, então, mas isso embaixo d'água, então né? vem provar mais ainda essa falta de qualidade. Não é os times que pensam que são. Eu vou falar... O problema aqui é que pensam que são grandes times, são os timinhos, cara. Que é. Essa realidade, pensam que são melhores do que o Mogi, melhores do que o Guaratinguetá, pensam que são... E não são de nada. São os timecos. São um clube, assim, ó, mas eu quero só na reflexão que o Sadi fez, que a gente está montando equipe no final da competição, os adversários estão prontos. Eu quero lembrar aqui, eu acompanho, todos os adversários aí reforçaram também suas equipes. De repente reforçaram com mais critério, né? E nós estamos montando durante o campeonato. Na verdade, assim, ó, por que o torcedor do Juventude tá arrasado, se a palavra é essa? O Juventude, vamos recordar um pouquinho aqui, o Juventude fez uma boa Série D, teve o acesso, fez um bom gauchão, decidiu um turno com o Internacional e se achava que se vinha com tudo na Série C para tentar o acesso. O Juventude está fazendo uma Série C muito atrapalhada, dentro e fora de campo. Então, quando a coisa está desarrumada, ela começa e termina desarrumada. O Juventude na parada para a Copa estava em segundo lugar, a 1 ponto do primeiro, e foi contratar jogadores, tendo problema, de repente, de salário. Então eu acho que aí de repente também foi um problema, as equipes em Caxias não acreditaram muito no seu plantel, saíram a contratar a esmo, né? De repente não precisaria. E eu acho que faltou foco, faltou para o Juventude, faltou treinador. Olha aí, o Juventude, os 2 treinadores anteriores, com todo o respeito à pessoa deles, foram muito mal no Juventude. O primeiro, como é o nome dele? O Delamore, está começando, quer dizer, deixou muito a desejar. E o Roger, não é por falar, mas eu também, quando o Roger assumiu, eu coloquei lá no meu, como chama lá, no meu perfil no Face, né? Quando contrataram o Delamore, eu botei, erraram, só isso. Contrataram o Roger, eu botei, erraram de novo. E uma porção de gente contestou, com todo direito. Só que depois eles ficaram contestando, e depois fico tudo calado. Eu pergunto para aqueles que me contestaram. Eu escrevi lá, quando contrataram o Roger, erraram de novo. E hoje, o que querem dizer? Quantos pontos tem o Juventude? 18. 18 pontos. Quantos pontos fez o Delamore desses 18?
5, 6, sei eu, não sei, o Delamoure- 12. Não, o Delamoure era o treinador no início da competição. Fez os 12. Nós trocamos de treinador, né? O Roger foi pior que o Delamoure. Então, Em o matéria Delamoure, de ele pontos. fez mais pontos que somados os dois treinadores que estão depois dele. Quer dizer, é isso então, aí, assim, entende? se futebol é resultado e é, Mas tu vê como... não pode mas criticar tu o vê como Delamoure. é que- Não, pode sim. porque uma Pode. equipe que está no terceiro treinador, numa competição que tem um mês e meio de tu não pode contar a parada da Copa, a competição tem 1 mês e meio, 2 meses de jogos, tu tá no terceiro treinador. Então quer dizer que será tu viu ter deixado o Delamoure? Não, eu quero dizer que o problema do Juventude não é só treinador. Não, mas eu tô dizendo que não é só. É um somatório, adianta. Preto, eu concordo. Por Não que adianta. hoje eu chego aqui e falo que é um timinho? Para não ficar só no treinador, para não ficar só na direção, que contratou um monte, que você disse que não devia contratar. Eles, os jogadores, também têm muita culpa nisso aí. Ah, mas estão com o salário atrasado. Então é aquela história, vai embora. Tá ruim, pede para sair. Só que ninguém sai, fica o vestido da camiseta, entrando em campo. Ah, se esforçaram. Se esforçar, quem carrega tijolo, quem recolhe lixo, se esforça um monte. Quer comparar o quê? Não quero comparar nada. Esforço é obrigação de quem está no trabalho. Nós nos esforçamos aqui para fazer o programa. O Carlinhos, o Matias, o Luciano, todo mundo se esforça. Esforço é obrigação do trabalho. E aqui, no futebol, esforço passou a ser elogio. Não, o time se entregou. Eles usam os termos engraçados de futebol. Não, a entrega dos jogadores. Mas que entrega dos jogadores? Estão lá para jogar ou estão lá para fazer o quê? Ganham pra isso. Eles né? são padeiro para entregar pão? Ganham pra isso. Vocês estão ganhando. Então tem que correr, tem que jogar. Então tem que parar com essa história de que se entregaram, se esforçaram. Isso é obrigação. Eles têm que fazer obrigação. Só que eles não têm qualidade, não têm qualificação, o time é montado errado. É isso que eu quero dizer. Não, Tem que começar a e mudar eles alguns têm que ter a conceitos. noção. Por isso que muitas vezes Alguns paradigmas do futebol tem que começar a mudar. Por isso que muitas vezes eu relevo muito a questão do dirigente, porque o dirigente se esmera em formar uma equipe, né, em manter um clube em atividade, em disputar a competição. com Anunciar objetivo parcerias subir. que não funcionam, Não, que mas não aí existe. é aquilo que eu digo. Quem Trazer nunca errou? notícias que vão fazer acontecer, depois não fazem, é não raro, acontece. tudo bem, quem nunca errou. Só que assim, os jogadores aqui em Caxias, eles têm que ter na mente deles que eles estão na dupla Caju. Não tem nada de melhor. Não tem nada de melhor a não ser a dupla Grenal no tem interior melhor, para jogar. Tem melhor. Tem melhor. Tem 20 clubes da Série B que são melhores. Não, eu quis dizer assim, em termos Tem de Rio Grande 20 do Sul, clubes na Série em B termos que de são Rio Grande melhores do que a Sul, dupla eles Caju que tá na eles C. estão nos times do interior Não, top. passou isso, não. A do interior do Rio Grande. Isso eu estou dizendo. Eles mas tem o interior de São Paulo. Não, mas nós temos jogadores que foram contratados no nosso interior Preto, aqui. tem que parar com essa história. A Valorizar. dupla Caju é o céu, a dupla Caju é o inferno hoje. Ó. Mas a dupla Caju, bem ou mal em relação a outros clubes do nosso interior, elas estão muito bem de estrutura, de Mas condições de trabalho. tu não pode comparar a dupla Caju com o que tem de times no interior do Rio Grande do Sul. A diferença é muito grande. Mas é isso Agora- que o Preto quer dizer. Para o mercado, a dupla Caju ainda é importante. É. O Agora- jogador que aparecer aqui, que se firmar aqui, ele tem uma possibilidade melhor de... Olha, de olha aí o Maílson e o Bruninho. Bruninho, não foram né? eu não- Olha o jogador que o o Juventude Thiago. negociou. Os jogadores eu vão para não consigo entender, é uma coisa, eu vejo a gente discutindo sempre em relação aos mesmos problemas. Então vamos dar um exemplo, o Juventude está com o salário atrasado, o Mogi Mirim estava quase para não disputar o segundo turno. O Guarani abandonaram tudo. Então, quer E dizer... agora a diretoria foi embora. Então, aí eu me pergunto, o Caxias, por exemplo, enquanto ele estava com uma campanha razoável, informações que vinham lá de dentro do Centenário de que o treinador tinha o grupo na mão, que o treinador era bom de vestiário, etc, etc. Hoje Agora, mudou tudo, né? Hoje mudou Tá tudo. falando Hoje do o que Beto, tu né? ouve lá de Bertini, dentro do Caxias... Tá falando do Beto, Beto que Campos. foi o pessoal Exatamente. realmente Hoje o elogiou. que tu ouve de dentro, vindo lá de dentro, porque eu não faço parte, não estou lá, não enxergo, não posso fazer um comentário do que eu penso, do que eu vejo. Mas em cima daquilo de informações que trazem pra gente, o treinador era muito fraco. Mas então quer dizer que eles foram ver isso agora, depois de tomar 3 chineladas, foram ver que o treinador era fraco. Que o treinador perdeu o controle, perdeu o comando, perdeu não sei o que. Então eu vejo que a gente está sempre procurando justificativa ou explicação para a dupla Caju e de repente a coisa é muito maior do que a gente pode imaginar, entendeu? Até como estrutura de clube, tanto o Caxias quanto o Juventude, eles têm, e claro, isso aí existe em tudo que é lugar, mas existe uma disputa, de repente, política dentro dos clubes que acaba atrapalhando esse processo todo. Eu vejo... No caso do Juventude, o Juventude trouxe jogadores com a vinda da parceria com o Gilmar, que não existiu, e o Juventude preteriu alguns jogadores que estavam jogando e que estavam bem, ou que deram resultado para o clube, e afastou eles, passou para a reserva, etc., e colocou jogadores que vieram
novos, que talvez não tivessem a mesma identidade. No Caxias, por sua vez, o Caxias tinha um time razoável, aí perdeu um zagueiro, um atacante e um meia, e a coisa desandou da maneira que desandou. Eu não consigo entender isso aí, realmente eu não consigo entender o porquê que as coisas aconteceram dessa maneira. O Juventude tem mais explicação, a gente pode buscar mais explicações lógicas do desempenho do clube nesse contexto todo. Mas do Caxias eu não consigo entender, porque o Caxias ele vinha bem, começou o campeonato bem, primeiro turno bem, sempre na média, né? Mas sempre entre os quatro. Depois afundou e de repente ele pegou o morro abaixo, aí ninguém mais segurou. Bom, eu só quero dizer o seguinte, do meu modo de ver, ó, chega de só condenar a diretoria, condenar treinador. O negócio está da porta do vestiário para dentro. A boleirada que começa a dar resultado. É isso aí, é verdade. Treinadores, ó, porque tu pega o Juventude, só na comissão técnica do Juventude tem 12 pessoas. 12 pessoas tem. Então aquilo que o Preto fala tem uma coisa, a estrutura que a dupla Caju monta e que oferece para essa turma aí de cabeça de bagre é bárbara. É muito grande. E lá dentro de campo não deu rei de nada. Então é isso que já cansei. Chega. Eles, os jogadores, têm que começar a dar resposta. Então chega de cobrar de direção, até de treinador pode cobrar. Será que não, é dentro de campo que eles têm que resolver. Será que eles não, é que de repente não que falta, não estaria faltando uma cobrança mais efetiva da própria direção em relação ao grupo? Eu sei o seguinte, que sempre se passou a mão na cabeça de jogador. Ah, claro, né? Sempre se E criticou a sempre direção, sempre se derrubou o treinador, sempre se fez de horrores. Deles ninguém faz nada. Então tá na hora de começar a fazer. Tem que cobrar deles. Está atrasado o salário? Não está bom. Aí é questão do clube se acertar com ele. Esse negócio de salário atrasado eu acho que eles vão não receber. Acho que vão receber. Entendi. O Caxias está em dia aí. Como é que explica o quê? Esse negócio de salário atrasado não é bem assim também. Não pode ser explicação para fracasso. Então eu acho que tem que começar a cobrar deles também, porque é muita moleza. Vou fazer um intervalo aqui no nosso Zona do Agreu, programa de debates esportivos, tem o apoio cultural de Conrado, seu distribuidor Ford Caminhões, que tem toda a nova Série F lá à sua disposição. De Forte Vidro, lá no bairro de Lázaro, onde você tem tudo, mas tudo mesmo, em espelhos e vidros de 3 a 19 milímetros, e também da loja Ninho do Falcão, ali no Centenário, todos os produtos licenciados do Caxias. Já voltamos. Garantir a preservação da ordem pública, a segurança e a proteção da população. Esse é o compromisso do 12º Batalhão de Polícia Militar. Presente no dia a dia da vida de nossa cidade, a Brigada Militar está pronta para servir, cuidando com dedicação do bem-estar de todos e garantindo uma cidade mais tranquila. Brigada Militar, a força da comunidade. How many times, how many miles, how many stories to tell? I see the world through windows. Chegou o novo cargo extra pesado 2842. Força para carregar mais do que você imagina. A revista Acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. Madritex Camisetas Promocionais. Visite nosso site www.madritex.com.br. Fone 543268-1268. Estamos de volta com o nosso Zona do Agreu aqui na TV Caxias, agradecendo a sua companhia, lembrando que nossos apoiadores, Conrado Caminhões, o seu distribuidor Ford, que na RS 122, onde você conhece toda a linha de produtos Ford e conhece os caminhões da Série F. Forte Vidro, tudo para o setor moveleiro, arquiteto, decoradores, vidraceiros, vidros e espelhos de 3 a 19 milímetros, ligue lá, 3025-5785. E também loja Ninho do Falcão, aí no Estádio Centenário, à esquerda de quem entra, todos os produtos licenciados do Caxias. O Sadi ficou meio amuado, né? O Sadi Só deixa eu... A gente está com um problema
Roubaram o computador. Técnico, mas eu tenho aqui um recadinho do nosso amigo Álvaro Santos e até vai totalmente ao encontro do que a gente estava falando antes. Nos últimos 15 pontos disputados, o Caxias ganhou 2 e ainda assim está com a mesma pontuação do quarto colocado. Efeitos de um primeiro turno primoroso. Um abraço, Álvaro. Bom, então eu quero dizer o seguinte, eu não estou dizendo que a dupla Caju não vai classificar, não. Eu estou dizendo que a dupla Caju, do jeito que está, não vai. Pode o Caxias ir lá ganhar do Mogi, o Juventude ganhar aqui agora. Se não ganhar, ela pode também se complicar para cair, né? Na verdade, o que tem que mudar é a atitude dos atletas dentro de campo. Né? Não, mas na verdade, assim, reforçando o que tu falou, tu falaste há pouco no Beto Campos, que de repente perdeu o comando, perdeu... Por que a gente tem que sempre pensar que o treinador que vinha tão bem e perdeu vários jogos, perdeu o comando, por que a gente não pode imaginar que o grupo de jogadores perdeu o foco, perdeu o comprometimento com a causa? Mas faz parte da perda da Faz perda parte, do comando, mas acontece que tu joga no ar isso, parece que sempre o treinador é culpado, e não é bem assim. A gente sabe que você contratar jogador hoje e amanhã fardar e botar jogar, isso aí racha grupo. Em qualquer equipe, né? O Juventude contratou jogadores estando a um ponto do líder, gente. Contratou vários jogadores. Eu sei que a direção fez esforço para reforçar, porque a intenção era o acesso. Imagino que ainda seja, mas é mais difícil. Só que a partir do momento que você sai a contratar a esmo, e jogadores de uma qualidade igual ou inferior do que tu tem, tu passa a ideia pro teu grupo de jogadores que tu não confia no grupo que sair está. Eu não concordo com essa coisa de você contratar um jogador hoje, amanhã ele fardar e jogar. Eu acho que não é por aí. Só se você não tem ninguém para posição. A não ser que tu contrate um então, assim, jogador eu acho que o Caxias errou. Eu acho que o Caxias errou em demitir o Beto. Eu acho que o Caxias devia ter ido no grupo de jogadores. O Caxias teve um jogador numa época aí que o dia que ele foi embora, o zagueiro olhou para mim e disse: perdeu metade do time. E era um. Quer dizer, ele tinha uma liderança técnica dentro do jogo, entendeu? Que fazia falta, né? Então isso é relativo, porque tu pode trazer um jogador que é incontestável e botar no... Eu tenho uma teoria para o futebol da dupla Caju aqui, me desculpe se o pessoal pode não concordar comigo. Mas por exemplo, se eu sou dirigente do Caxias, eu vou guardar uma reserva para chegar, por exemplo, num segundo turno do Campeonato Brasileiro, faltando 6, 7 rodadas, quando o time está, vamos dizer, está naquele limbo ali entre classificar, não classificar, etc. Eu contrato 4 jogadores indiscutíveis que vão entrar no time para ajudar a resolver e para subir, entendeu? Nem sempre dá resultado. Não, mas tudo bem, mas é bem mais... Pode dar o tiro pela culatra. Mas tu tem que ver quem é que tu vai contar aí, tem que ser jogadores-chave, entendeu? Mas que tu vai... jogador no mercado assim, e fim de competição para tu trazer e resolver, não tem. Se tem, é cabeça de bagre. Não. O ano passado, o próprio Caxias não fez isso com aquele meio campo famoso e veio aí, levou 100 mil reais na mão? Não, mas... Em vez de ajudar, rachou o grupo. Não, mas aí o Caxias trouxe um jogador de 40 anos. Mas 40 anos. Eu penso assim, uma coisa que tá bem claro pra nós... Tu vai na Série A, na Série... Agora o nosso discurso é o seguinte, não dá mais pra gente chegar e dizer a dupla Caju precisa classificar pra tentar o acesso. Do jeito que está, só vai, se for... vai um só dos dois. Não tem espaço para os dois. Olhando a tabela. E vou dizer mais uma coisa. A classificação, eu não vejo a classificação como tão distante assim. Agora, para subir, meu filho, aí tu esquece. Né? Mas aí é outro campeonato, é outra coisa. Eu acho que se classificar, aí sim que cria corpo. A verdade é que o Caxias tem 2 pontos a mais, e isso, se tu for olhar num campeonato que só tem 12 pontos em disputa, é muito ponto. Se o Caxias não for derrotado lá contra o Mogi, se trouxer 1 ponto... e fizer as 2 vitórias que tem em casa, o Caxias está classificado. Não, a rodada... O Juventude, sim, precisa fazer 9 pontos, fazer 3 vitórias nos 4 jogos. A rodada de ontem, apesar de tudo que foi boa para o Caxias, melhor para o Caxias. Sim. Apesar de ter empatado com o Lanterna, foi melhor para o Caxias do que para o Juventude, que empatou em casa. Apesar da chuva, ninguém quer saber se choveu, né? Sim. O problema que eu acho é que as nossas equipes que estavam bem na parada... pioraram depois da parada, na hora que o campeonato se afunila. Então a gente chega agora... esperava bem o contrário, exatamente. Né? Se estava bem com o acréscimo de contratações, que o clube sempre tenta... Com 40 dias de preparo. Exatamente, porque a diretoria ela tem por obrigação encher o vestiário de bons jogadores até um determinado limite. Cabe à comissão técnica como aproveitá-los. Se você, por exemplo,
A saída do Thiago veio o Júlio Santos, que notadamente é um bom zagueiro, mas não conseguiu se encaixar em 1, 2 rodadas. Talvez se não tivesse estreado aos trancos e barrancos, poderia ter, com um pouco mais de sequência, se adaptar melhor, E o Jean? se sentir melhor. O Jean se machucou. Entendeu? Então, foi uma contratação que acabou não dando certo momentaneamente. E pesou, mas pode ser que volte a se recuperar. Não sei se vai ter tempo. Já com a vinda, o Fred, por exemplo, como é um zagueiro também tecnicamente bom, não tinha como não botar. Porque o Caxias não tinha quem botar. Então, não existe uma fórmula, eu acho que certa para você fazer a contratação. Às vezes, a maneira como você faz, às vezes dá certo e às vezes não dá. O resultado que vai dizer isso. E a equipe do Beto decaiu muito. Eu acho que o Beto deveria sair, porque sua equipe decaiu tecnicamente muito. Agora ver se o Itamar dá um up novo para uma vitória surpreendente em Mogi e o Caxias poder dar aquele passe de qualidade. Eu acho que a classificação está nesse jogo. Se o Caxias vencer o Mogi fora, mesmo não vencendo, vai reacender uma chama. Até o empate é bom. Até o empate é um bom resultado. Mas o problema todo não é só esse, Sadinho, porque nós vamos precisar ganhar 2 jogos em casa. Em casa também nós estamos tomando de 3. O Caxias tem em casa quem? Tu lembra quem o Caxias tem em casa? Então fica difícil, né? Tu criar um raciocínio lógico em cima de uma coisa dessa. Os jogos, né? É que na verdade, assim, ó, o Juventude, nesse jogo de sábado, ele enfrentou um adversário direto para a vaga. Por isso que o resultado foi terrível. O Caxias enfrentou um adversário que não é adversário direto. Então, se o adversário deixou de somar 3 pontos, mas também não ia a lugar nenhum. O Duque é um time rebaixado. Agora, o Juventude, sim. Olha, posso morder a língua, né? Eu acho que se classifica só um milagre. Olhando bem a tabela, olhei as conjugações e resultados. Tu acha? Eu acho, eu imagino. Não vou, certeza, tem que ser um milagre dos grandes. Eu não vou ser taxativo de que não vai classificar, porque no futebol tudo pode. Né? Claro, mas não. Porque o Juventude, assim, ó, ele vencendo esse jogo com o São Gaetano. Depois ele sai para jogar fora contra, se eu não estou enganado, é o Madureira. O Juventude encerra em casa com o Mogi, mas ele tem mais um jogo, ele tem 2 jogos em casa e 2 fora. São Gaetano e Mogi, e fora é Madureira e Guaratinguetá, se eu não estou enganado. Tá, mas tu vê, adversário direto. Como é que então tu tem que fazer no mínimo 9 pontos. Mas tu vê como é que é, o Preto, o Juventude foi jogar com o Tupi lá em Minas... Com 9 contra 11. 9 contra 11, conseguiu empatar quase todo o segundo tempo com um jogador a menos. 2 a menos. 2 a menos? 2. Bom, aí vem o Tupi aqui, mete 3 no Caxias a natural. Pega o Mogi, mete 5 no Mogi, que é o líder. E aí, sabe, oscila demais. O futebol não é uma coisa lógica. Um resultado bom ontem na rodada foi a vitória do São Caetano sobre o Madureira. O Madureira ficou nos 22. Se não era mais um que ia, se tivesse vencido o Madureira, que seria, era o favorito, iria a 25. Nós poderíamos estar na tabela com 26, 25 e 24. Depois Caxias e Guaratinguetá com 20 e Juventude com 18. Quer dizer, então, se por um lado o São Caetano ainda respira fugir da Série D, né? Por outro lado, segurou a Madureira. E o Juventude tem esse adversário como no enfrentamento direto. É um jogo de 6 pontos. Agora? Só que é lá. Não, agora é São Caetano. Aqui? Segunda, Preto, até passa isso aí, a informação. É segunda-feira, às 9h30, Juventude São Caetano no Jogo da TV, se não estou enganado. E o Caxias? O Caxias joga, se não me engano, é no domingo. Domingo às 4 com o Mogi, lá. Tá ok. O Mogi não está ainda classificado. Mas o Mogi, do jeito que está indo, eu acho que com 27 pontos está classificado em 4º lugar. O Mogi tem 26, está encaminhando a vaga. Eu não sei o que houve lá que tomou essa goleada de 5. Agora, o Tupi se mostrou um time competitivo, né? Veio aqui, goleou o Caxias e ontem em casa goleou o Mogi. Mas não tem time para ir lá e tocar 5 no Mogi. Deu algum... Eu estava aqui pensando, de repente deu um estouro que falaram que era para dar há um mês atrás e o Caxias vai ter que tirar proveito disso. De repente a vaca foi pro brejo lá, que largaram tudo e estão meio atirados. Pode ser. A coisa para desandar é ligeirinho. É isso que eu digo. Pode ser muito mais fácil desandar do que fazer o bolo. Esse jogo de segunda-feira para o Juventude, ele vale você ou entrar em férias ou ainda respirar mais um pouco para tentar uma vaga. Porque se não vencer o São Gaetano, o Juventude praticamente vai pensar em 2015. Não, a primeira... Não, e tem que pensar em não cair. A primeira coisa ruim desse jogo é se o São Caetano aprontar, aí o São Caetano passa até uma possibilidade de classificação, trazendo Juventude... Não. Claro, porque vai para 18. Sim, mas se o Ju perdendo e fica nos 18 está eliminado, como é que o São Gaetano... O São Gaetano, ele não está eliminado ainda. Está eliminado. Todos têm 4. Hã?
Todos têm 4 jogos, o São Caetano até pode ter uma possibilidade de classificação. Não, tu não tá entendendo. O Juventude, em não vencendo o São Caetano, ele vai permanecer nos 18, ele praticamente está eliminado da competição. Tá, então Tá eliminado de classificar. O São Caetano também, ele vai aos mesmos 18. O que o São Caetano vai... O que ele vai eliminar é não ser rebaixado. Não sei, mas aí depois como é que O fica? Guarani. O Guarani? O Guarani tem 16. O Guarani é difícil. Se ganhar, pode... Só que o Guarani vai a 19 nessa rodada. Ele vai jogar com o Duque, né? Joga em casa com o Duque. Então aí vai ficar Juventude, São Caetano. Se acontecer, vamos bater aqui. O não é Juventude Madeira, não tem um adianta. desastre de perder para o São Caetano, o Juventude, infelizmente, na próxima rodada vai estar na zona do rebaixamento, porque o São Caetano vai ficar com uma vitória a mais que o Juventude. Então tu vê como é que é a competição. Você tá uma E o vitória... Guarani ganha do Duque. Vai a 19. Aí fica os dois com 18, Juventude e São Caetano. Mas nem vou pensar nisso, porque isso é fora Mas de fora isso, cogitação. tudo bem. Tu tem mais alguma notícia ruim, Fora já de dá logo, cogitação. né? Não, isso é mais para o telespectador entender como é que a coisa funciona, que o campeonato é assim, é que nem a Série A, a Série B, você está no meio da tabela, ou você com uma vitória você se aproxima do G4, com uma derrota você se aproxima do rebaixamento. Então é muito complicado, é muito parelho. E eu não concordo com essa história de dizer que a dupla Caju tem mais qualidade que os adversários e tal. Futebol é resultado, então está demonstrando, eu concordo com o Paulo, que a dupla Caju não está fazendo por merecer classificar. Tá, mas... Os outros times são melhores. E a Grife Esmeraldina? A grife rasgou. É que tem grifes que às vezes as pessoas... Aqui não estão olhando também a coisa, quer dizer, olhar para trás. Se o Juventude perde para o São Caetano, Aí merece cair, né? e se o Caxias perde para o Mogi, os dois ficam brigando aí para não cair, meu. Sim, o próprio Caxias. O próprio mas, Caxias fica 2 pontos de quem tá brigando aí. É isso que eu quero dizer. Que é uma rodada muito importante para os mas dois. no fundo, tudo que está acontecendo no Juventude é culpa tua. Não. Eu tenho costa larga mesmo. É culpa tua, tu foi comparar o Juventude com o Schumacher, velho. O Schumacher? Que é azar verdade. que deu, cara. Foi dizer que o Juventude tava que nem o Schumacher deu Não, uma a culpa é melhoradinha. tua também. A culpa é tua também. Sim. Que quando eu tinha horas de vida, tu foi lá no berço da maternidade, lá do Pompeia, Botar a e camiseta. colocou a camisetinha do Ju, Meu, escrito Marcelo. E agora eu tô tendo calma, deixa eu falar até o vocês fim. não querem sofrer, torçam pro Barcelona. E é fácil. agora eu tô aí tendo que fazer conta de baixo pra cima de novo. Bem feito. Culpa dele. Mas tem Bem coisinha feito. pior, viu, Marcelo? Então tem. Eu tô me reclamando. Vocês têm que mas torcer pro Internacional que jogou com o Figueirense. Ganhou. O Argel. É. É o treinador que eu queria, mas é muito caro, né? Argelico Gosto do Fux. Argel, bom Não, treinador. a gente não sabe, eu até gostaria de... Quem está no futebol agora deve saber disso. É saber qual é a proporção de gastos que nós temos na dupla Caju em relação a outras equipes Da do nosso Série C. nível, da nossa nível. Porque eu sempre digo que me parece o Juventude gastando muito para fazer seu futebol. O Caxias até porque tem menos, gasta menos. Tá? Porque se tem uma comissão inflada, como o Juventude tem com analistas de tape... tem um monte de frescura no futebol agora, falando a verdade. Eles contrataram Entendeu? um analista de Bagé agora. Que tem, as equipes grandes fazem, e porque tem talvez financeiramente recurso maior. Então eu sei que o Juventude também o faz. Mas assim, eu não sei se para uma equipe média como o Juventude resolve tanto isso mas, tudo, Sadinho, eu quero dizer assim, porque o resultado acaba não Sadinho, vindo. Quanto se gasta para aquilo fazer que eu tudo brinco isso? muito, para esse resultado que o Juventude vem demonstrando no campeonato, uma comissão técnica de 5 basta. Aí, na Pra verdade... fazer isso que eu estou fazendo, não estou fazendo coisa nenhuma e tem 12 cara lá, 12. Mas tem 12 mesmo? Duvido de mim? Não, tô perguntando. Calma! Entrem no site www.juventude, entro lá, comissão técnica, tem a fotinho deles com o nome e a função. Eu entrei, porque me disseram, né? Fui lá e contei 12. Tem esse analista de resultado, analista de Bagé, médico, auxiliar médico, fisicultor, auxiliar de fisicultor, auxiliar de treinador, roupeiro, mordomo, massagista, não sei o quê. Da cutícula, como é que é? Ah, unheiro, Pedicure. Responsável pela dedada, não tem que ter, né? Só um detalhe, só um Mas então o detalhe. problema é o O da pedicure, tem que dedada. contratar a Beth. Se eu não contratar sei. a Beth, A melhor. Beth. Eu não Beth. sei quantos que o Caxias tem, não sei quantos que o Grêmio tem, só que eu acho que é muito. É. Eu acho que é Pra muito. nossa bolinha, me Não desculpe. estou né? discutindo a capacidade profissional de nenhum deles. Então lá, mas eu acho Eu que não pro quero- Juventude é muito. Eu não quero fazer defesa de clube, eu só quero pontuar aqui uma coisa para refrescar a memória de vocês, se isso pode ajudar. Tu não pode comparar a comissão técnica que tu falou que é 12, e eu não tinha esse número, em relação ao Caxias, porque existe uma grande diferença, né, na questão Juventude e Caxias hoje. O Juventude ele tem um outro time numa outra competição. O Juventude tem sub-20.
O Juventude tem time B. O Juventude tem base. E isso tudo, para quem acompanha treinamento, e eu acompanho, só um pouquinho. Às vezes o auxiliar do treinador está observando o time B para puxar algum jogador pro time de cima. O Juventude esse fim de semana jogou com o Esportivo time B, para quem não sabe. Foi empate lá em Bento. Então, assim, o Juventude é aquilo que eu falei esses dias. Não sei se é certo ou errado, e não é me vangloriar. O Juventude tem uma estrutura de time de A disputando uma Série C. Tá, mas o cara é muito jogador. O cara que faz é bom, Luiz, no time A. Mas é isso que nós estamos querendo dizer. Isso que eu quero dizer. Justifica se vier o resultado. Tem uma estrutura. Se o resultado não vem nunca, então o que adianta não vem fazer? nunca não. O Juventude vendeu muito jogadores. Tem uma estrutura de A e não tem futebol nem de Série C. Não, é verdade. A realidade é essa. É verdade. Isso aí é mais ou menos que nem o cara que... Não, eu não quero que vocês ironizem o que eu falei. Não, e acharem. Porque isso é uma coisa para ironia. lembrar vocês, que o Juventude tem muita despesa com o grupo de jogadores. Mas então, porque tem time A, time B, tem junior. E mantém isso. Porque acha que isso, e lá eles devem ter os números, que isso tem dado resultado. Para não. Por exemplo, o Caxias. O Caxias tem o time principal e deu. Mas é que nem a despesa é bem menor. Ô, Preto, o eleitor chegou pro prefeito e perguntou, mas quantos funcionários trabalham na prefeitura? Ele disse, mais ou menos a metade. Vou fazer um intervalo aqui no Zona do Agrelo da TV Caxias. O resto é fantasma. Com apoio cultural de Conrad, o seu distribuidor Ford Caminhões. Forte Vidro lá no bairro de Lázaro e também da loja Ninho do Falcão ali no Centenário. Já voltamos. How many times, how many miles, how many stories to tell? I see the world through windows. Chegou o novo cargo extra pesado 2842. Força para carregar mais do que você imagina. Forte Vidro, pronta para atender o setor moveleiro, arquitetos, vidraceiros, decoradores e você que necessita de vidros e espelhos de 3 a 19 milímetros. Possui máquinas de lapidação e bisotê para vidros retos, redondos e modelados. Furação de vidros, tampos de mesa, cachepôs, espelhamento de aparadores e caixas, espelhos decorativos e muito mais. Produz também vitrais geométricos em chumbo. Rua Presidente João Goulart, 671, de Lázaro. Fone 3025-5785. Garantir a preservação da ordem pública, a segurança e a proteção da população. Esse é o compromisso do 12º Batalhão de Polícia Militar. Presente no dia a dia da vida de nossa cidade, a Brigada Militar está pronta para servir, cuidando com dedicação do bem-estar de todos e garantindo uma cidade mais tranquila. Brigada Militar, a força da comunidade. A revista Acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. Voltando aqui na TV Caxias com Zona do Agrião, apoio cultural de Conrad, do seu distribuidor Ford Caminhões, onde você conhece a novíssima Série F da Ford. Pode testar até, né, os carros da Série F. F350, F4000 e F4000 4x4. Tá bem informado, moço, né? Forte Vidro, tudo, mas tudo mesmo para o setor moveleiro, arquitetos, decoradores, vidraceiros. Você tem lá vidros e espelhos de 3 a 19 milímetros. Tem trabalhos maravilhosos na Forte Vidro, lá no bairro de Lázaro, fone 3025-5785. E a loja Ninho do Falcão, onde tem uniformes, tem a revista Grenar, junto ao Estádio Centenário, tem todos os produtos licenciados da marca Caxias. A verdade é uma agora. Eu sempre acho que a parte técnica é prioridade no futebol, mas nesse momento, porque achei o Caxias muito inseguro no jogo esse que perdemos contra o Tupi, o Tupi, muito inseguro. Medo de paura. Exatamente, então é um jogo para quem tem um perfil
forte, que chama a responsabilidade. Porque são jogos, assim, decisivos e bastante mas o Caxias... importantes. Então tem que jogar pra frente, tem que ter força agora, acreditar lá que pode vencer essas 2 rodadas agora que são fundamentais. Isso é um trabalho pro Lex Luthor. Pra almejar o final da competição. Trabalho pro Lex Luthor. Tu não O lembra Caxias, os jogos do o Quem é o Lex Caxias? Luthor? O treinador do Caxias Podiam ter contratado direto o Super-Homem, podia né? contratar o Super-Homem direto para pegar o Lex Luthor. Não, mas o Itamar acho que foi uma escolha boa. Apesar de a gente aqui ter não defendido, a gente achou que talvez fosse o Paulo Turra, né? Pelo seu histórico como jogador do Caxias, fez bons trabalhos em outras equipes e acho que até vai ser o treinador do Caxias uma hora dessa, merece Provavelmente, uma oportunidade. né? Porque eu não entendo o porquê que não se dá uma oportunidade ao Paulo Turra se dá para tantas outras pessoas. E era até pro Piccoli, né? Era até pro Piccoli. Até o Piccoli foi treinar. Não, mas eu acho que o perfil de treinador, para mim, o treinador tem uma coisa que para mim não sai da cabeça. Achei que foi uma boa escolha. O treinador ele tem que ter voz de comando e tem que ser respeitado pelo grupo. Então tem que pegar o sargento de qualquer maneira. Ou o seguinte, ou obedece o treinador porque respeita e admira o cara, ou obedece o treinador porque sabe que senão vai para rua. Entendeu? Então o treinador tem que ser o treinador é uma peça fundamental num time de futebol. Hoje, vou dizer uma coisa, o desempenho no time de futebol ele passa necessariamente pelo comando técnico. Tá? Assim como também o comando diretivo tem que ser forte. Se o jogador comete um ato de indisciplina e tu passa a mão na cabeça dele, vai tudo por água abaixo. Que aliás disse que foi uma coisa que aconteceu lá no Caxias. Chegou um jogador bêbado lá às 11 da manhã. Dizem queria não treinar sei. na academia, forçou, brigou, não sei o quê, fez e aconteceu. E o que cuida lá da chave da academia não abriu, foi lá falar para a direção, mandaram ficar quieto e deixar assim. Mandaram ele embora. Mas pelo menos... Porque o jogador mandaram embora? O funcionário. O funcionário! Mas pelo menos mandaram o funcionário embora, então. Mas esse jogador parece que chegou atrasado. Na nossa época, atrasado. Lá, eu não queria falar o nome, mas... O treino era às 9 e chegou às 11. A gente teve a gente fez uma festa de confraternização, digamos assim, depois de uma vitória no domingo e segunda-feira o Pertinho estava lá, a gente fez uma janta. E aí os negros deram uma esticada, né? E aí todo mundo chegou na hora, mas teve um jogador nosso que chegou também, era 11h30. Ele não sabia se tinha treino, não. Ele foi lá para passear, ele não lembrava se tinha treino, não. Não, e o pior foi aquele que foi no treino e não tinha, né? Eu tenho analisado, eu costumo dizer assim, o futebol está tão nivelado e por baixo, infelizmente, né? A gente viu que o futebol brasileiro está muito nivelado por baixo, que hoje em dia, ao invés de anos anteriores, onde a parte tática e a qualidade era mais importante que tudo, hoje um treinador tiver um time mediano, mas que tiver um vestiário na mão e comprometido, ele faz frente a qualquer equipe. Claro. Mas é isso que eu... Enquanto que uma vez a qualidade falava mais alto. Agora hoje, do jeito que está o futebol, que o preparo físico está muito avançado, a medicina do futebol muito avançada, qualquer jogador mediano comprometido, ele vai jogar. Ele vai fazer frente pro gol. Tem um outro problema hoje, tem muito time, que é a história dos empresários, esses sugadores do futebol, que tem que botar o jogador, o fulano ciclano a jogar. E esse tem que botar é que racha o vestiário. E outra coisa, porque tu acha que o vestiário não está vendo que o seu Sadia, que o seu Paulo estão jogando porque são do fulano, e em detrimento dos outros dois que estão melhores que não jogam, claro que vê. E quanto jogador tu vê jogando no Caxias, no Juventude, jogador de Série C aí, que eles andam na rua, naquela panca toda, se achando... Neymar da vida, sabe? Começa por aí, sabe? Começa exatamente por aí. Tu vê o que é um ídolo na Europa e o que é um ídolo no Brasil. Certo? Tu vê a postura de um Neymar como ídolo e a postura de um Messi como ídolo. Certo? Olha a diferença. Olha a diferença. É bem diferente. Mas se nós pegar aqui, o Ronaldinho foi o único jogador que não foi lá no jogo do Papa, né? E uma honraria como essa, sim, sim. O Ronaldinho acabou faltando. Mas eu concordo assim com esse tipo parece que o Ronaldinho não é católico. Ele tá que nem o Mohamed Ali. Não, mas é que vai jogar no Querétaro? É difícil. Não tem sentido nenhum, né? Tá, conta essa dica. Não, é que eu acho que esse contexto todo de você montar um grupo, montar um treinador, administrar as vaidades de atletas, administrar os gostos dos diretores, isso tudo é uma coisa difícil, porque o diretor quer que bote tal jogador, às vezes é um menino na base. Compromisso com os empresários. Então, assim, isso tudo, por isso que eu acredito muito no trabalho do treinador. Ele vai até a porta do vestiário. Dali para dentro,
tem que saber ser forte com o grupo e com a diretoria. Exatamente. Porque o diretor de futebol, desculpe o Perutini, eles não entendem nada de futebol, eles têm que pagar salário. Então, quando eles veem um menino da base jogar e tal, dar um chute no ângulo, lá já querem botar titular, então, e não é assim que a coisa funciona. O treinador é mais difícil de treinar os dirigentes do que os jogadores. É difícil tudo isso dar certo, e para isso aí o trabalho tem que dar certo. Algumas frescuras do futebol acho que tem que ser eliminadas, que eu digo, no vestiário de futebol ninguém toma água, é só Gatorade. Então os caras não tomam água. Hoje uma atadura de futebol custa R$30. A atadura é com pressão hoje, não tem atadura aquela de pano. Sim, mas tu quer, tudo moderniza nessa dia. Tu quer parar no tempo do EPA? Agora eu digo assim, a atadura ganha jogo? Meu filho, chuteira de R$1.500 não faz gol. E não adianta... Comprova aquele que eu falei, né? Assim, ó, o futebol tá... o clube de futebol tem a obrigação de dar uma chuteira a nível de trabalhar. Agora, de R$1.500 tem que pagar do bolso do jogador. Mas o jogador se compra a chuteira, eu acho. Tem certeza? Alguns, não né? quer, Tem claro, certeza que acho. E agora- tem certeza que não acho chega que o diretor não dá uma Eu vou te dar mais pra um ti exemplo. eu vou dar a chuteira? Eu vou te dar E mais aí um exemplo. começa a incomodar no grupo? Aí tu falou atadura, tu falou esparadrapo, tu falou uma série de coisas que fazem parte desse contexto todo, né? Quanto jogador que pega e... essa atadura não tá boa, joga no lixo. Sabe? Não pode, Sem ter a visão de que aquilo ali, ele não tá 3 meses de salário atrasado e o cara joga a atadura no lixo sem se dar conta de aquilo ali, Do custo, né? que é o que é custo pro clube, entendeu? Outra, é tudo coisa básica. Vamos falar, o clube dá um tênis para o jogador trabalhar, ele vai lá, tira o dele que é velho, bota aquele e vai sair com o novo. É. Aí o supervisor, não, aquele é para trabalhar. Então são todas essas coisas mínimas que dentro do vestiário vai fazer você chegar lá no merecimento. Agora, não é fácil de administrar tudo isso aí. E o resultado tem que ser positivo, porque se vier a derrota, aí acaba com tudo. Futebol você só Não é aquilo respira, que tu sabe mas melhor. só Eu- respira e só vive de Eu vitórias. ouvi muito de ti e do Perutino. Tem que jogar quem está melhor. Isso Claro. é fundamental. O jogador sente, ele sabe. E muitas vezes não joga quem está melhor por esses entendimentos, essas coisas de diretoria, de empresário. isso aí é um lasca problema a sério. coisa. Isso é um E eu problema acho que um sério. dos problemas do Juventude foi esse aí e é esse aí. Agora acho que até meio que ajeitaram, mas isso aí Só que deu o muito no Juventude tá demorando Não, pra agora, reagir. agora Tá demorando digamos pra assim, reagir foi no dada a campeonato. carta branca ao Piccoli, porque se viu que é necessário Vão pro saco se não der, né? que Sim. não se faça esse tipo de coisa em detrimento isso aí. a... O Juventude teve um desclassificação. lateral aí no começo da competição, Juliano, Juliano. É da lateral base. direito, É da base. mas disse que o cara não acertava um cruzamento. Mas o E menino permaneceu, teve não as sei- oportunidades. só que de Não, repente- pera, eu acho ouvi que- lá de dentro do Juventude, pessoas que tem lá dizendo que esse jogador, que a direção estava preparando ele para ser negociado. Aí não pode. Aí Mas obriga já pra foi jogar. negociado. Já foi? Foi. Mas quem é que comprou uma bomba daquelas? Não, mas não é bom jogador. Não, pra menino- ver. mas Não é aqui, bom ó, eu jogador. com Mas todo não jogou respeito, bem, ó. não jogou bem. Não, aqui Jogou não foi super bem. mal. Não foi porque entrou na Sim, Flu- mas digamos- entrou no Caju aqui, ó. Mas digamos que se o treinador coloca... Jogou o Caju? Se o treinador coloca um jogador que não está bem para ele ser negociado, ele vai prejudicar o seu trabalho. Às vezes tem que ter- E aí o diretor diz assim, É aquele que tá botar bem. porque eu tenho que vender. Então esse tipo de coisa mina peraí. o ambiente. Mas Claro. tu tá falando do que eu falei, é isso aí. Essa coisa da pressão da diretoria, do empresário, do parceiro, para Exato. fulano jogar, para o Beltrano jogar. Se o Beltrano não tá no melhor momento, minou o plantel. O treinador rasga o tem que ter plantel. muito Ah. para ir com a sua ideia. Mas- Um Claro. jogador com a idade do Juliano, 18 para 19 anos, que teve a oportunidade como titular e ficou válido por vários jogos e não rendeu, eu prefiro dizer, ao invés do que o Perutini falou, que é uma bomba, coisa assim, eu prefiro dizer que é um jogador que não está ainda pronto. É verdade. Não é bom Porque jogador. muitas vezes nessa idade você faz um julgamento de um atleta, você perde Mas um tu jogador forçando, tu tá prejudicando. bom. Não é prejudicado forçando, ele. você tem que dar no mínimo 5, Prejudicado 6 ele. jogos. Tu tá né? prejudicando o Essa cara. que é a verdade. Quando tu falaste do Fred, que chegou e tinha que jogar, depois eu não consegui concluir porque nós fomos pro intervalo, onde eu quero chegar, que às vezes é coisa que racha grupo. No Caju, pra mim, o melhor jogador do Caxias em campo foi um jogador que jogou na zaga improvisado, Moicano. o Edmilson. E no jogo seguinte E não foi saiu. aproveitado. Chegou o seu Fred e no dia seguinte virou titular. Não, foi o outro zagueiro. Júlio Não, o Fred Foi, jogou foi o agora. Júlio, não. Tá, mas Isso- agora nesse jogo, Não. esse aí tinha preterido mais um, que foi o Júlio Santos. Não, agora. mas na verdade você mas tá primeiro falando a é verdade. Edmilson. O Moicano e o Jean fizeram um jogo perfeito. Jogou muito a bola. E acabou que ele foi pra reserva e o Júlio entrou no jogo porque tinha sido E tomaram contratado. 9 gols. Acabou sendo um erro. E essa responsabilidade cabe ao treinador. É. Porque o diretor trouxe e o treinador botou. Esses são os exemplos que eu digo que acabam minando o vestiário, É, né? Isso aí tem não que ter pode muito cuidado. acontecer.
Apesar que boleiro é tudo cheio de frescura e tudo vaidoso, né? Então tem que ter cuidado. É verdade. É uma raça difícil. É uma raça difícil. Segunda-feira que vem eu tô liberado, Paulo, do programa? Nem pensar. Porque o Juventude joga às 9h30, E programa é aí, já 8h30, jogou vamos às falar do quê? 9h30, vamos falar do Caxias, falar do campeonato. Aliás, nós não falamos Falar da eleição. Nós não falamos de Juiz Guarani, porque o programa estava... Ou se não, fazer que nem quando... vergonha, né? Na época que eu tava no Curitiba... Aonde que tu não jogou, Sadi? Nos ruins, só joguei nos bons. No Juventude Curitiba, jogou, Atlético então. Paranaense, Jogou- Juventude, Caxias, Cruzeiro, só coisa ruim. Aí... São Borja. Não, também não. As glórias de Margarida. Aí a sala da presidência era perto do gramado. Aí era engraçado, quando tava mal a equipe, entrava sempre o auxiliar técnico, que eu não vou dizer o nome dele, tá? Porque ele tá lá pro Curitiba dá ainda. nome aos Aí boys. sempre ele lia o jornal antes, era engraçado. Quando ia começar o treino, ia lá e dava o jornal pra ele abrir assim, acho que tinha escalação dele. Ia lá de cima, ele olhava e dizia, daí ele dava os coletes. Muito obrigado a todos, obrigado à equipe aqui da TV Caxias, né? Que nos ajudaram muito a fazer esse Zona do Agrão, Marcelo, Sadi, Preto Perutini. Um obrigado muito especial a você que dá esta larga audiência, que a gente gosta muito. Né? Desculpe algumas brincadeiras, mas a gente faz um programa bem descontraído. Agora, isso da boleirada tem que botar a mão na cabeça deles mesmo, para ver se jogam, para ver se consegue levar a dupla Caju a uma gratificação, que é o que a gente quer. Em nome da Conrado, seu distribuidor Ford Caminhões, Forte Vídeo, lá no bairro de Lázaro, e a loja Nildo Falcão no Centenário. O Zona do Agrão termina aqui o convite. Segunda que vem, o primeiro programa, tem reprise terça e quarta. A gente volta na TV Caxias. Tchau, tchau. Zona do Agrião. Apoio cultural Conrad, o seu distribuidor Ford Caminhões. Telefone 4009-4000. Forte Vidro. A revista Acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. How many times, how many miles, how many stories to tell? I see the world through windows. Chegou o novo cargo extra pesado 2842. Força para carregar mais do que você imagina. Forte Vidro, pronta para atender o setor moveleiro, arquitetos, vidraceiros, decoradores e você que necessita de vidros e espelhos de 3 a 19 milímetros. Possui máquinas de lapidação e bisotê para vidros retos, redondos e modelados. Furação de vidros, tampos de mesa, cachepôs, espelhamento de aparadores e caixas, espelhos decorativos e muito mais. Produz também vitrais geométricos em chumbo. Rua Presidente João Goulart, 671, de Lázaro. Fone 3025-5785. Madritex Camisetas Promocionais. Visite nosso site www.madritex.com.br. Fone 543268 1268.